Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube. Presbítero Mariano, seja bem-vindo, meus irmãos. Você aqui é muito bem-vindo. Gostaria que você que está assistindo esse vídeo agora, não é você que já prega, não é você que já conhece, mas esse vídeo aqui está muito importante para você, meus irmãos, meus amigos pregadores iniciantes. Você que começou a pregar agora, a sua dificuldade é de como fazer uma introdução para a sua pregação. Então fica comigo no vídeo, porque o tema desse vídeo é como fazer uma introdução para a sua pregação. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 por diante, vai falar sobre a igreja que está em Laodiceia. É bom saber, meus irmãos, que foi 7 cartas que João levou às igrejas que está na Ásia Menor. E essa daqui é a última carta que João entregou, que é a igreja que está em Laodiceia. Aí você vai pregar nesse texto, esse texto é o texto escolhido que você vai pregar, e aqui você leu para a igreja, deu a paz do Senhor, cumprimentou a igreja, e agora você precisa de entrar na mensagem. Mas antes de você começar a pregar, é bom saber que você tem que fazer uma pequena introdução. Por que pequena introdução? Porque a homilética, que é a arte de pregar, vai te ensinar, vai nos ensinar que a introdução de uma pregação não pode passar de 5 minutos. Não, a introdução de uma pregação é apenas 5 minutos, tá bom? Aí aqui você terminou o texto, acabou de ler na igreja, e você precisa de entrar na mensagem. Antes disso, você vai fazer uma pequena introdução. E a introdução que está aqui em Apocalipse capítulo 3, do texto que acabamos de ler, que é Apocalipse 3, e versículo 14 do versículo 14 ao versículo 22, vai falar sobre essa igreja que está em Laodiceia. Aí aqui você entra na introdução. Meus irmãos, as perseguições, meus irmãos, ela tinha começado na era 86, mas aqui sabemos que João era pastor na igreja que estava em Éfeso. Meus irmãos, nessa perseguição, João ele havia sido levado para uma ilha. Que ilha é essa, igreja? A ilha chamada Pátimo. E aqui era um dia de domingo, meus irmãos. E João estava sendo perseguido. Por quê? Por causa do evangelho. Mas a Bíblia vai dizer que ele havia, meus irmãos, ouvido uma voz. E aqui João já tinha sido castigado, muito castigado. E João aqui estava caído no chão. Mas logo ele ouve uma voz dizendo: João, eu sou aquele que ressuscitou. E veio uma mão veio sobre João. E levantou João. E uma ordem veio também para João, dizendo: João, leva 7 cartas para as igrejas, João, que está na Ásia Menor. Aí aqui você vai entrar na mensagem, né? Você acrescenta mais, dizendo que era a igreja de Laodiceia, né? Jesus cita aqui no texto que a igreja de Laodiceia era uma igreja miserável, era uma igreja pobre, era uma igreja cega e uma igreja nua. Aí você vai explicar por que João escreveu dizendo que essa igreja era uma igreja miserável, pobre, cega e nua. Você vai entender no texto por que essa igreja era assim. Mas na verdade, o texto vai trazer aqui, meus irmãos, vai dizer que era uma igreja que era arrogante, ela foi destruída na época, e ela não pediu ajuda para Roma. E aqui você começa a entrar na mensagem. Essa igreja aqui, ela não possuía, diz que ela que se achava rica, mas Jesus está dizendo que vomita, porque ela era uma igreja que nem era quente e nem era fria, era uma igreja morna. Aí você vai entender, fazer pergunta para o texto, por que era uma igreja nem quente nem fria, era uma igreja morna. Por quê, meus irmãos? Aí você vai entender aqui, eu estou te ensinando aqui, vamos lá. Aí você vai entender no texto que era uma igreja nem era fria e nem fria nem quente, era morna. E Jesus vomita. Era melhor ser fria ou quente, mas não poderia ser morna.
Aí nós vamos entender no texto, meus irmãos, que essa igreja se achava uma igreja poderosa, que não precisava de ninguém, que para construir ali quando precisou, quando foi destruída, não pediu ajuda para Roma, ela mesma se levantou, construiu. Era uma igreja, era um povo arrogante aqui, era morno, e sendo morno, Jesus vomita, está dizendo no texto, tá bom? Por que não era quente nem fria? Porque ali não havia água. Ela pegava água dos vizinhos, tá? Água quente de um lado e água fria de outro. Aí quando ela juntava duas águas, quente e fria, ficava nem quente e nem fria. Que Jesus preferia assim, mas ficava uma água morna. Então está dizendo que a igreja nem era quente nem era fria. Era o quê? Morna. Porque ela pegava água de outros lugares, dos vizinhos. Um lado quente e um lado fria. Quando ela juntava as duas águas, era uma água morna. Nem era quente e nem era fria. E aqui você entra na mensagem. Amém? Se você gostou, vai nos comentários e comenta lá o que você precisa que eu fale para você nesse canal. Que aqui é somente para te ajudar. E eu faço com o maior prazer. A sua dificuldade é de montar uma pregação, de fazer uma introdução que nem esse agora. Isso aqui é a introdução de Apocalipse capítulo 3, que vai falar sobre a igreja que está em Laodiceia, tá bom? Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.